Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Desde 2020 temos visto no Brasil protestos de entregadores de aplicativos de delivery pedindo melhores condições de trabalho, sendo que nessas últimas semanas esses protestos têm ficado cada vez mais frequentes. Porém, nos últimos dias, uma reportagem da agência pública expôs um esquema de perfis falsos criado nas mídias para forçar pautas de interesses dos aplicativos e até dispersar protestos e críticas negativas dos trabalhadores. Mas pelo que se sabe, esse tipo de estratégia não é novidade. E para falar sobre a influência de perfis falsos nas mídias desde antes das eleições de 2018, que hoje não se limitam somente à política, mas influenciam também em diversos mercados, eu convidei Marcelo Soares, que é jornalista especializado em jornalismo de dados e já trabalhou para jornais como Folha de São Paulo e o Los Angeles Times. Marcelo é membro do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e também é fundador do estúdio de inteligência de dados Lagoon Data. A conversa que eu tive com o Marcelo teve alguns problemas na qualidade do áudio, mas o papo foi absolutamente imperdível. Então eu estou certo que vocês vão gostar muito desse podcast. Marcelo, para a gente começar o nosso papo aqui, eu queria, na verdade, te fazer uma pergunta, queria conhecer até, fazer um passo atrás aqui, queria entender um pouquinho do teu background aí, como é que você entrou no jornalismo, como é que você optou por seguir nesse mercado e como é que foi essa conexão entre dados, entre tecnologia, entre esse mercado todo, digamos, de uma ciência que não é a ciência humana, quase conflitante entre 1 milhão de aspas com o jornalismo, né? Eu falo isso porque esse é o estigma que a gente tem como jornalista, né? Ou você escreve ou você fala de números, né? Mas como é que foi esse início de jornada aí seu no ofício do jornalismo? A primeira coisa que eu diria assim, essa área de tecnologia ela é enganosa, porque ela parece que é uma coisa fria científica, mas lá no fundo ela é humana até demais. Né? Quando a gente vai pegar os dados para analisar os dados da violência, por exemplo, e aí eu volto para o centro da pergunta, que é como é que eu fui juntar essas áreas. Né? Eu venho de uma família de contadores, os meus tios eram contadores, a minha mãe era auxiliar de contabilidade, meu irmão é contador. Eu fui auxiliar de contabilidade por uma época, mas antes de ser auxiliar de contabilidade, eu fiz um estágio, isso 30 anos atrás, né? Na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Naquela época, os policiais digitavam ocorrência, o boletim de ocorrência, eu tinha 15 anos na época, né? Eles digitavam, datilografavam aquilo na máquina de escrever, e aí cabia um pirralho de 15 anos pegar aquele bolo de ocorrência e digitar no sistema para fazer o banco de dados de crimes. No caso ali eram crimes contra o consumidor. Perfeito. E, cara, assim, eu passei anos sem falar muito sobre isso, sem botar no meu currículo, porque afinal tinha sido uma coisa antiga, uma coisa que eu fiz quando eu tinha 15 anos ali, não tinha mais relevância. Só que quanto mais passa o tempo, mais eu vejo o quanto isso foi importante na maneira como eu compreendo os dados, como os dados são feitos. Porque lá atrás daquele número redondinho que a gente vê, tem um cara ali na época da delegacia, era um escrivão ali de meia idade, com um cigarro no canto da boca, aceso ali, sem olhar pro teclado da máquina de escrever e perguntando, o que eu com você hoje? Não sei o que e tal. Né? E quando eu entrei no jornalismo, na faculdade, ainda se usava a máquina de escrever, isso em 95, se usava a máquina de escrever na sala de aula. No jornal onde eu trabalhava como office boy, várias funções auxiliares, estava começando a digitalizar. Os jornalistas já escreviam no computador, mas a página ainda era feita no Pestap. Eu peguei toda essa transição dentro da redação, fiz o primeiro site do jornal e tal. E eu descobri que nos Estados Unidos tinha jornalistas que trabalhavam com análise de dados. Aí uma coisa conversou com a outra e eu comecei a mexer com isso em 98. Já faz quase 25 anos, 24 anos, que eu comecei a brincar de fazer análise de dados. E estou aí até hoje brincando com isso. Bom, dando um salto enorme, né, saindo lá de 95, 98 para cá, a gente vem percebendo como essas coisas todas, né, como a tecnologia de fato transformou a vida de todos, né, trouxe coisas absolutamente positivas, né,
Mas também tem, evidentemente, o seu lado ruim aí, a sua percepção negativa, em como quase absolutamente tudo na vida, né? Tem as suas variáveis. E o que a gente vem percebendo sistematicamente, na verdade, isso já se mostrou efetivamente, né? Esse tipo de a possibilidade de você manipular percepções, de você construir e direcionar tendências, enfim, isso é uma coisa que evidentemente já existe há algum tempo, né? A gente tem casos clássicos aí, mas muito recentemente a gente vem percebendo o uso massivo desse tipo de tecnologia, né? Sobretudo nessa onda aí de perfis fake. E a gente vem, evidentemente, vivendo um momento absolutamente binário, né, para usar a metáfora da tecnologia de novo, né, que é ou você é A ou você é B, ou você gosta de mim ou você me odeia, enfim. Mas como é que a gente poderia hoje, de alguma forma, explicar para os nossos ouvintes que não são, digamos, mais inseridos no contexto da tecnologia, como é que a gente pode dar uma explicação do que é efetivamente um perfil fake, além da obviedade do próprio nome, né? Bom, quando a gente cresceu, a mentira ainda era artesanal, né? Ainda era o trote de telefonar para casa de alguém e perguntar se tinha um fusca-gelo na porta, se não tivesse era porque derreteu, né? Quando a internet surge, a internet ela sagra o princípio do anonimato, né? Ela torna possível. Tinha um cartoon muito clássico que era na internet um cachorrinho dizendo: na internet ninguém sabe que você é um cachorro, né? E isso virou o princípio básico. Começou com molecagem os fakes, na verdade. Se tu vai lembrar lá no comecinho do Twitter, um dos perfis mais famosos era da Nair Belo, que até já tinha morrido, né? Mas era uma Sim. pessoa que imitava a Nair Belo, né? O cantor Serguei também teve um fake durante anos e anos, né? Que era muito seguido e tal. Lá por 2010, quando as campanhas políticas começam a entrar na internet, não só por isso, quando a internet começa a se tornar popular o suficiente para ser um lugar que concentra pessoas, que concentra intenções de compra, que concentra intenções de voto, né? Começa a aparecer algumas malandragens, né? Tem a molecagem e depois vem a malandragem, que são perfis que começam com um perfil de piada e de repente ele se transforma ali por agosto do ano eleitoral e se transforma num político que de repente tem 1 milhão de seguidores por causa das piadas do perfil anterior. E aí começa a virar negócio também, né? Quando vira negócio, no mercado publicitário você trabalha com personas, né? Eles têm aquele perfil ali que é criado como se fosse um fake moleque, um fake malandro e tal, mas ele tem, lá para eles têm desenhado qual é o perfil dessa persona. É assim, isso aqui é uma mulher de 23 anos, que é estudante de psicologia numa universidade particular à noite, ela gosta de roupas, ela gosta de sei lá o quê, e ela é uma pessoa que vota em tal partido, né? Então, assim, isso tem uma personalidade desenhada. Então, eles fazem de tudo para que esse perfil pareça uma pessoa de verdade, ou seja, ela tem gostos, ela segue perfis sobre Big Brother, sobre notícias e algumas celebridades, Anitta, etc. Ela comenta muito, todo dia tem algum comentário dela muito padrão ali sobre algum assunto pop do momento, e esse perfil ele vai entrar para comentar nos assuntos quentes. Ele vai entrar para comentar nos assuntos que polarizam, né? Porque ela é uma pessoa, ela tem opiniões, né? E ela tem determinadas opiniões, né? Isso parece uma pessoa de verdade, de algumas maneiras, né? Eu acho sempre curioso assim, que vários fakes que eu vejo, eles têm ali na sua tagline, embaixo do nomezinho da pessoa, tem aquela linha fina que explica quem é a pessoa. É sempre assim: eu sou estudante, sou de isso, aquilo, aquele outro, e quero um Brasil melhor, sei lá, né? É muito, adoro meus filhos, sei lá, sou cristão. Tem sempre essas coisas ali, que é a persona. Ao mesmo tempo, o meu querido amigo Rafael Evangelista, que é professor da Unicamp, ele diria o seguinte: essas redes sociais, esses sites, eles são máquinas de modificação do comportamento. Eles precisam que o teu comportamento seja mais ou menos previsível para que seja possível incidir sobre eles, para ser possível vender anúncio de uma maneira. Então as pessoas também começam a se comportar de certa maneira como personas,
né? Pessoas de verdade começam a se comportar como personas também. E existem os ciborgues. Tem o robô, a gente fala muito em robô, né? Muitos robôs são fakes, são contas automatizadas que têm ali a postagem já pré-programada, especialmente para bombar hashtags, mas por trás deles tem alguém. Tem alguém que está escrevendo isso, tem alguém que está criando essa persona e às vezes interage, né? O ciborgue é meio robô, meio gente. Geralmente são perfis pequenos, mas eles servem para reforçar o bolo. Eles entram todos juntos num assunto, eles entram todos juntos numa hashtag, eles multiplicam aquele material. E é preciso lembrar sempre que por trás do fake sempre tem alguém que tem um interesse muito claro e que muitas vezes essa pessoa é conhecida, mas ela tem um interesse de simular um apoio que talvez não exista na vida real. Até tecnicamente eu tenho uma curiosidade, queria ver se você consegue dividir a sua experiência com a nossa audiência, que é você fez uma metáfora muito boa, que é a ideia do ciborgue, ou seja, tem alguém ali por trás, né, meio máquina, meio bot, meio ser humano, né? Mas hoje em dia, a maior parte desses perfis são bots, ou seja, são tecnologias ali que se valem de uma inteligência artificial, de um desenho ali, né, de uma estruturação, de uma árvore de conversa, digamos assim, com as pessoas, né, para poder gerar ali uma discussão. Ou são perfis fakes clássicos, no sentido de que são perfis criados por outras pessoas e gerenciados por outras pessoas. Claro que nesse segundo formato você tem uma limitação óbvia, né? Que você tem que estar toda hora entrando naqueles perfis e abastecendo eles, mas eles trazem, de certa forma, penso eu, uma legitimidade, ou é mais difícil, em tese, de identificá-lo, porque, de fato, é um ser humano que está ali por trás, né? Os dois cenários ainda seguem, digamos, muito utilizados, ou o que a gente tem hoje, na imensa maioria, são, de fato, bots? O que me parece que não tem um ou outro. O que eu vejo, o que eu ouço, etc. Na hora de gerar as características que fazem parecer uma pessoa, eles são feitos por alguém. E eu já ouvi falar de pessoas que cuidam de 30 perfis. Né? Ali um estagiário, sei lá o que, ele está responsável ali por cuidar de 30 perfis, e isso li em matéria sobre o assunto. Eu imagino assim que desses 30 perfis deva ter mais ou menos umas 3 ou 4 linhas, né? Ou seja, esses 10 aqui falam de Big Brother, esses 10 aqui falam de futebol. Só que como esses perfis são muito pequenos e eles não têm amigos em comum, praticamente, eles seguem pessoas em comum, mas eles não têm amigos em comum, né? Então ninguém nota, porque assim, ninguém está seguindo eles, ninguém está de olho neles. O que importa é, eles vão... Isso muitas vezes é automatizado. Existe ali um robô procurando palavras-chave em determinado tamanho de perfil, alguns assuntos que vêm à tona, que são no interesse de quem tem aquela mensagem, para que aí sim aqueles perfis disparem uma mensagem específica naquele tema. E aí, se alguém for olhar, for clicar naquele perfil para ver se é uma pessoa, vai dizer, não, isso aqui é uma pessoa que está falando de Big Brother e tal, perfeito. Eu também gosto de Big Brother. Então, assim, isso é uma pessoa comum. Ele cria um lastro, entre aspas, ali de humanização, ou seja, ele vai, enquanto ele está inativo, digamos assim, sim, né? Ele está ali criando um rastro ali para tornar legítimo ou similar um comportamento humano, né? Ele traz um lastro. E aí, quando você acorda o bot, agora é sua hora, vai lá, meu filho, vamos bombar essa hashtag, aí sim ele tem ali, digamos, uma missão efetiva, né? Sim, sim. É mais ou menos isso. Se esses mais profissionais que nem a gente viu essa semana ali naquele caso do iFood, né? Perfeito. E esses perfis, eles estão hoje em todas as redes sociais ou existem ambientes onde eles são mais notados ou mais permitidos em razão de algoritmo e tudo mais? Aonde a gente percebe mais a presença desse tipo de perfil? Eles, a princípio, estão em todas as redes sociais, todas ali, de uma maneira ou de outra. Eu penso assim, mais do que lugares, são assuntos. Onde quer que tenha uma espécie de concurso de popularidade que alguém possa querer ganhar, existe um incentivo para que esses robôs existam. Tem casos muito famosos do Spotify, por exemplo. Né? Existem empresas que vendem plays do Spotify para músicos, e esses plays são feitos automaticamente.
Não é uma pessoa que ouviu a música, automaticamente essa música foi tocada, né? Tem casos bem escabrosos aí que eu já vi, né? Mas então, mais do que lugares, são assuntos, né? No Twitter, ele visa a interação, ele visa jogar ali o bait de interação. No Instagram, às vezes, visa a curtida. Quanto mais curtida e seguidores tiver o perfil, mais ele vale para vender anúncio, né? Por mais que quanto mais fakes tiver na base, menos ele converte, ou seja, menos interessante para o anunciante, né? E na economia da atenção, que é esse regime que a gente vive agora, em que o tempo que a gente gasta consumindo conteúdo é uma coisa extremamente valiosa para a venda de anúncios, quase tudo vira concurso de popularidade, e mais ainda, não importa se é comércio, se é política, ou se é futebol, ou se é entretenimento. Tudo acaba entrando na mesma lógica. Perfeito, perfeito. E você estava falando, eu estava imaginando a situação bizarra que a gente pode estar vivendo, que é da gente ter, em algum momento, influenciadores digitais importantes, no sentido de ter grande audiência, mas que não existem de fato. São perfis fake, né? São personas que não existem de fato, mas estão ali com reputação digital, entre aspas, uma presença digital, entre aspas, enorme, mas são, enfim, perfis que não existem de fato, né? O Twitter chegou a verificar um perfil que era um gato, né? um gato ali que apoiava o presidente, etc. E espalhava desinformação a rodo, mas assim, o Twitter chegou a verificar esse perfil. E sendo que desde o nome dele era claro que não era uma pessoa, era um personagem. Né? Existe outro que é do outro lado, benigno, ali é o criador, @o criador, ele é um personagem que alguém criou, é um personagem muito bem feito, bacana, inofensivo, geralmente, né? Mas ele é um personagem. Eu acho que existe o lugar do personagem também. Né? O personagem é uma entidade ali bastante interessante. A questão é quando isso passa a ser utilizado como subterfúgio, né? Para enganar, para manipular, para direcionar o debate em áreas ali bastante sensíveis, né? Manipular percepções de que alguma coisa é mais popular ou mais importante do que realmente é, ou mais controversa do que realmente é. Né? Ou multiplicar boatos, que é o que acontece em muitos casos ali no auge da pandemia, ali, no auge da preocupação com a pandemia, muito boato se espalhou por meio dessas coisas que pareciam pessoas normais, pessoas simples. E aí a gente cai de novo na questão da economia da atenção. Né? O que não chama a atenção acaba fugindo do escopo do que é discutido. Né? E às vezes se joga atenção sobre algumas coisas para desviar a atenção de outras. Né? Assim, é um equilíbrio muito complicado. Bom, Marcelo, a gente teve recentemente uma situação muito curiosa, entre aspas, né, se não fosse trágica de certa forma, que foi, inclusive, motivo de uma pesquisa sua, enfim, de uma investigação toda sua. Queria que você desse uma resumida nessa história toda. A gente já meio que fez um overview aqui na apresentação do nosso programa, mas dá pra gente aí um overview de como é que foi essa história e como é que você começou ali, como é que o teu senso aranha começou a perceber que tem alguma coisa, né, ali importante para avaliar, e como é que os dados e a tecnologia, os dados e o senso de jornalismo acabaram atuando em conjunto para você fazer essa importante investigação. Antes de tudo, eu devia lembrar que a investigação mesmo aprofundada foi da agência pública. Eles fizeram um trabalho muito interessante de ver como é que foi feita uma campanha. Eles receberam documentos, receberam fotos, receberam vídeos, receberam conversas de aplicativos de como é que uma agência estava utilizando fakes para manipular o debate em torno dos entregadores de aplicativos, as demandas deles em relação às empresas. O que eu fiz foi basicamente reagir a essa reportagem muito importante que eles fizeram. Eu peguei as arrobas mencionadas por eles como fakes e fui levantar quem é que essas arrobas seguiam e por quem elas eram seguidas. E como é que isso se conectava. Então eu fui vendo assim, eu fui classificando. Isso aqui é celebridade que elas seguem. Quem é que elas seguem em comum? Que celebridades elas seguem em comum? Quais são os perfis de futebol que elas seguem em comum?
como é que elas se descrevem, e aí eu fui analisando como é que elas se conectavam entre si. E o mais curioso é que elas não se conectavam entre si diretamente, embora interagissem nas hashtags, como se fossem pessoas que não se conhecem. Mas, na verdade, eram provavelmente operadas pela mesma pessoa ou por colegas na mesma sala, né? Para isso dá uma aparência de interação legítima, né? Interação orgânica entre perfis. Né? E aí eu fui vendo isso e fui conectando com outras coisas. Né? No ano passado, houve uma situação em que eu fui alvo do Gabinete do Ódio. Né? Fiz uma postagem, isso caiu ali e vieram, durante uma semana, eu fiquei apagando poluição visual da minha timeline. E aí eu comecei a observar alguns padrões, quem é que eles seguiam, por quem eles eram seguidos, como é que eles se conectavam entre si. Essa mesma análise que eu fiz para essa hashtag eu já tinha feito antes, com centenas de perfis que vieram me atacar. Né? Então, assim, eu comecei a observar como é que eles se coordenavam. Que ordem que eles seguiam? O Carlos Bolsonaro, que era quem botou ali o print do meu post, jogando eles para cima de mim, ele não falou nada, eles diziam, vejam só isso, alguma coisa assim. A partir do vejam só isso, o público dele enxergou ali a minha arroba e veio me xingar. Muita gente era gente mesmo, muitos perfis eram fakes. Né? Então, assim, é interessante observar como essas dinâmicas de rede tentam mimetizar dinâmicas reais, dinâmicas que existem entre pessoas, né? E é interessante essa conexão que você faz, quer dizer, num dado momento tem ali um viés político, que é o que a gente já tinha de histórico, quer dizer, a possibilidade de pessoas de ambos os espectros, pelo menos é o que se percebe, né? Se valendo de tecnologias e usando isso como uma espécie de um exército virtual ali para validar uma posição, para atacar outra, e assim por diante. Isso já era algo conhecido. Mas agora, com essa, inclusive, que a gente percebeu por conta dessa matéria na Pública, que é essa coisa das marcas se valerem disso também. Você já tinha percebido algo parecido com isso, ou isso foi algo novo, enfim, no seu dia a dia? Isso é muito, muito comum, na verdade. Isso é bastante comum. O que é incomum é que isso seja revelado no debate público como é agora. Mas isso acontece muito, 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 assim, especialmente quando uma marca comete algum deslize e as pessoas estão criticando. Então começam a aparecer os fãs dessa marca ali. Né? O uso político disso a gente vê especialmente em ano eleitoral, né? Que é o ano em que tem dinheiro nisso. Só que essas agências elas trabalham todos os anos, trabalham o tempo inteiro, ou seja, elas vivem disso. Em épocas não eleitorais, elas fazem isso para marcas, fazem isso para personalidades, para celebridades e tal. Votação de reality show, por exemplo, é um negócio... uma vez eu estava vendo ali quantos votos teve um eliminado de um reality show ali, que dava alguma coisa como 8 vezes a população brasileira. Né? Não existe isso. Né? Isso às vezes é robô ali que é feito para votar. E aí como é que tu vai separar o que é legítimo e o que não é? Né? Se tudo vale a mesma coisa, se tudo é resumido a um número grande. Né? Então, assim, isso acontece no dia a dia. E as pessoas, muitas vezes, não estão equipadas para separar o que é focinho de porco e o que é tomada. É verdade. Bom, a gente tem um projeto de lei 2630, né, que é o famoso Lei das Fake News, que promete acabar com mais de cerca de 750 mil perfis falsos de instituições e políticos. Como é que é a tua percepção, assim, você que está no dia a dia, aí, você acha que a coisa tende a andar de fato? Existe uma pressão grande para isso não acontecer nesse momento, sobretudo no ano que a gente está vivendo, que é um ano eleitoral? Como é que você percebe que está esse processo? E, principalmente, se você vê essa lei como um instrumento importante de limpeza desse ambiente virtual fake? É muito difícil legislar a respeito disso, porque o risco é sempre muito grande de jogar o bebê fora junto com a água na bacia. Né? Eu não acompanhei a fundo a tramitação desse projeto, todo o debate em torno dele. O que eu tenho acompanhado é o que dizem os nossos amigos que trabalham com checagem. Né? E eles veem problemas muito sérios nesse projeto.
Um dos principais ali é que foi incluído um jabuti nesse projeto que protege legisladores que espalhem desinformação, né? Impede que eles sejam punidos pelas redes sociais, como já aconteceu até com o presidente da República, né? De botar um vídeo ali com desinformação e isso ser derrubado pelo YouTube, né? Então, assim, isso são problemas bastante complicados. Outro problema é que ele trata de maneira diferente empresas grandes e empresas pequenas. Eu hoje tenho uma empresa pequena, Lagoon Data, que publica conteúdo, etc. Ela não tem as mesmas proteções que o projeto dá a empresas grandes. A remuneração ali que a lei determina para as plataformas se aplica mais para as empresas grandes que para as pequenas, e nas pequenas meio que quase tanto faz a minha ou uma que produz fake news, né? Então, assim, isso é bastante complicado, é uma coisa muito difícil de legislar. E o risco uma lei ruim acaba sendo talvez mais prejudicial do que a falta de uma lei, né? Nós já temos leis existentes contra calúnia, contra difamação. É possível adaptar o que já existe para punir quem comete falsidade ideológica, né, por meio do uso de fakes ali, etc. Então, assim, tem um debate já interessante a respeito, e aprovar uma lei a toque de caixa para dizer que fizemos alguma coisa em prol das eleições e isso não funcionar é bastante complicado. Bom, a gente está caminhando aí para um momento importante dentro desse contexto que a gente está dizendo aqui, que são as eleições, efetivamente, né? Como é que você está vislumbrando esse momento aqui de 2022? Quer dizer, você acha que a gente vai ter, de fato, um palco complexo e muita desinformação, como de fato a gente teve nos últimos anos? Isso tende a piorar? Ou você acha que a gente vai ter, até em razão desse tema já está, digamos assim, já tem uma agenda de discussão sobre esse tema todo, né? Sobre fake news, sobre perfis fake, sobre a manipulação da informação por meio da tecnologia, enfim. Você acha que a gente tem subsídios para poder ter uma eleição um pouco mais calma, entre aspas, evidentemente se concentrando aqui na parte da tecnologia, né? Mas, enfim, como é que é a tua percepção e expectativa para esse momento que está se aproximando? Eu não sou muito otimista, não. Eu tenho certeza de que a gente vai enfrentar problemas com fakes, e não só com fakes, com desinformação em geral, e talvez a pior desinformação seja de pessoas com cara e CPF e título de eleitor, e que concorrem a cargos e que estão em cargos e concorrem à reeleição, né? E o controle disso acaba sendo mais ou menos que nem aquela cena famosa do filme do Indiana Jones, em que ele vai lutar contra o indiano puxa uma espada e faz ali toda a balaca com a espada, aí o Indiana Jones vai lá, puxa a pistola e atira, sendo que o controle acaba sendo o indiano da espada. E a tecnologia é o revólver do Indiana Jones. A gente viu nos últimos meses ali o TSE chamando para conversar todas as grandes plataformas ali, o YouTube, o WhatsApp, etc. Mas sempre que o TSE assina um memorando de cooperação com essas grandes plataformas, Facebook, etc., Twitter, os desinformadores descobrem uma nova plataforma pequena ainda, mas que eles podem fazer crescer com o seu público, ali onde eles possam jogar essa desinformação sem que isso seja regulado, né? Já aconteceu, pegaram o WhatsApp, então vamos para o Telegram. Tem um youtuber ali que defendeu o nazismo, que ele estava no YouTube, o YouTube o bloqueou, tirou o canal dele, e agora ele arrumou um outro canal. Ele arrumou uma outra rede de vídeos, né? Ainda num site pouco conhecido e tal, mas parte da estratégia do site para crescer é chamar caras que têm um público grande. Então, assim, na tentativa de tapar cada buraco ali que está vazando, sempre vão surgir novos buracos, né? Então, assim, é uma corrida de gato e rato, é aquele jogo de bater na topeira ali que fica saindo de cada lugar, né? Então,
eu acho muito difícil acabar com isso. É possível sufocar a desinformação das maneiras que a gente já conhece que ela opera, mas a criatividade para mentir, a criatividade para desinformar é sempre muito maior do que a capacidade de checar a mentira, do que a capacidade de corrigir uma mentira, do que a capacidade de correr atrás do prejuízo. Né? Então, assim, com certeza a gente vai falhar em alguma medida para isso. E a gente tem uma arma só contra a influência dos fakes, que é a pior arma do mundo, que é o senso crítico. Né? Que ela é extremamente importante, extremamente eficaz, só que ela é muito mal distribuída. Né? O ambiente democrático ele depende de um diálogo franco. E isso é cada vez mais impossível num regime de economia da atenção, né? onde ganha quem grita mais alto. O que eu tenho procurado fazer pessoalmente, e aí é muito de cada um, né? Eu tenho procurado desligar um pouco, ficar offline, porque se a gente está ali no meio daquela coisa, e com a pandemia a gente praticamente só só passou 2 anos só conversando com os amigos pelas redes sociais e tal, aquilo acaba enlouquecendo a gente, porque os assuntos eles se repetem, se multiplicam e eles crescem por si próprios ali praticamente. É quase como se todo dia de manhã chegasse alguém e dissesse: hoje nós vamos falar de sorvete, se é discriminação ou não. Hoje nós vamos falar sobre se bar tem que aceitar criança ou não. É sempre um assunto imbecil, sempre uma bobagem que acaba monopolizando a atenção das pessoas de uma maneira violenta. Eu tenho procurado desligar o máximo possível, redescobrir os livros impressos ali, que eu passei muito tempo quase só lendo livro digital, né? E aí no último ano ali eu comecei a tirar um tempo para desligar, porque no digital também tem outras coisas piscando e chamando a atenção. Então, no impresso eu consigo desligar disso tudo e mergulhar naquilo. Conversar com os amigos pessoalmente, agora que está dando, também tenho tentado. Mas é muito doido, porque nesse ambiente de economia da atenção tem muito incentivo para sufocar o debate franco, que é justamente o que a gente mais precisa nesse momento. E isso está minado. Marcelo, obrigado, cara, pelo papo. Foi um prazer. Eu queria, antes de concluir nossa conversa aqui, que você passasse um pouquinho dos seus links aqui. Já estou te seguindo aqui no Twitter, já estou te seguindo aqui em outros espaços, mas me passa aí para o nosso ouvinte também, porque para quem está nos acompanhando agora, como é que a gente conhece o teu trabalho, conhece o trabalho da Lagoon, enfim. Vende o seu peixe aí. Vamos lá. O meu Twitter é @msoares, M de Marcelo, né? E o meu site é Lagoon Data, LAGOM de Marcelo, Data, Lago M, o pessoal fala, né? lagomdata.com.br. E agora, ali eu faço um trabalho. A Lagoon Data é um estúdio de inteligência de dados, onde eu faço coleta, análise e visualização de dados, geralmente para redações e para o terceiro setor. E eu tenho algum conteúdo próprio ali, conteúdo sobre a Covid, sobre as vacinas. Toda semana essa semana foram 400 gigabytes de microdados de vacinação, uma linha para cada dose, para cada pessoa do Brasil, e eu vejo como é que isso está distribuído em termos de primeira dose, segunda, terceira, ou dose nenhuma, né, na população, por faixa etária, em cada estado. Agora tem um projeto de acompanhamento das eleições, das pesquisas, da janela partidária. Muito em breve vai ter financiamento de campanha e outras coisas, né? Então venham conhecer, espero que vocês gostem, entrem em contato. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da conversa com o Marcelo. Eu particularmente gostei muito e deu pra gente ter uma ideia de quão complexo é todo esse contexto, né, envolvendo tecnologia, criação de perfis fakes e como a inteligência de dados pode de alguma forma construir narrativas que, por sua vez, podem ajudar ou prejudicar marcas e pessoas. Então, é cada vez mais prudente que a gente fique muito atento a com quem estamos conversando virtualmente, e isso acaba ganhando proporções absolutamente enormes, assim, sobretudo nos momentos que a gente está vivendo agora, que antecede uma eleição dentro já desse caldeirão de emoções que a gente vem vivendo nos últimos anos. Marcelo realmente é um craque na junção dessas duas coisas, né? Do cuidado editorial, do cuidado investigativo e jornalístico, e trazendo para esse ofício a tecnologia. Então é, de fato, muito interessante poder perceber a conexão entre essas duas disciplinas. E se você gostou,
e quiser conhecer mais sobre o trabalho do Marcelo, eu recomendo fortemente que você o siga lá no Twitter, no @msoares, e que conheça também a empresa do Marcelo, que é a Lagon Data. A Lagon Data você procura você escreve LAGOM Data, né? data.com.br. Você também encontra eles lá no Instagram, no @datalagon, e no Twitter, no perfil corporativo da companhia, o Data Lagon também. Então, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de poder conversar com a gente. Com certeza a gente vai revisitar papos semelhantes a esse aqui no Transformação Digital CBN. Se você gostou do nosso programa e quer nos ajudar de alguma forma, eu recomendo fortemente que você indique o nosso podcast para o seu amigo, para a pessoa que gosta de perceber como a tecnologia, como a inteligência artificial, como machine learning, enfim, como todo esse cenário digital, esse cenário de transformação digital efetivamente mexe nas nossas vidas. Então a melhor forma é indicar isso para o seu amigo, para sua amiga, enfim, que tem também interesse sobre esse assunto. E se você nos ouve pelas plataformas Apple Podcast ou Spotify, eu convido fortemente a nos dar as 5 estrelinhas, as famigeradas 5 estrelinhas, porque isso ajuda demais na construção daquilo que a gente falou tanto hoje no programa, né, que é o algoritmo, que ele acaba percebendo relevância no nosso conteúdo e indicando o nosso conteúdo para outras pessoas que tenham perfis semelhantes aos seus, que por sua vez também possam eventualmente se interessar pelo nosso programa aqui, o Transformação Digital CBN. Eu também te relembro que o Transformação Digital CBN tem mais de quase 3 anos aí de produção editorial e a gente entrevistou muita gente legal, muita gente bacana que fala sobre tecnologia, dados, inteligência, enfim, tudo sobre essa dinâmica que a gente tem aqui semanalmente no programa. E para isso é só procurar nas plataformas digitais, a gente está em todas, e lá você vai conseguir acompanhar melhor o histórico dos programas que a gente gravou nesses anos todos. E como eu sempre digo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima, pessoal. Tchau.